Fala pessoal, tudo bem com vocês? Renato Portaluppi concedeu entrevista nesta quinta-feira e confirmou que Luizito Soares quer ir embora, quer deixar o Grêmio. Sim, e foi gigante, tá? O Renato deixou um recado muito claro, não só para o uruguaio, mas para todo mundo. O clube é maior do que qualquer coisa. Aliás, o Grêmio já se movimenta nos bastidores e mira um substituto para o Soares, sim, com a iminente saída do atacante. E é um ex-Barcelona. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Esse vídeo é um oferecimento da Sportsbet.io, a minha casa de apostas que tá com odds maravilhosas para os jogos do fim de semana. E eu vou te passar agora. Por exemplo, Flamengo e América Mineiro. Rubro-negro jogando em casa, favoritaço, mas até que tá pagando legal. O América se recuperou aí na Sul-Americana, goleou o Colo-Colo no meio da semana, zebraço, e o empate pagando bem. Palmeiras e Fortaleza, jogão, hein? O Verdão jogando em casa é o favorito, paga um pouco menos. O Fortaleza, olha que o Fortaleza pode complicar, hein? Quem tiver confiante, pagando mais de 5 e o empate também pagando quase 4. Cuiabá e São Paulo. Esse jogo é legal porque todas as odds estão altas, tanto para a vitória do Cuiabá, quanto para a vitória do São Paulo, quanto no empate. É só você escolher e se divertir. Já Grêmio e Atlético Mineiro também. O Grêmio mesmo jogando em casa sendo favorito, pagando mais de 2, o Galo mais de 3 e o empate também acima de 3 vezes para cada real que você apostar. Me conta quais são as suas apostas. Sportsbet.io, aqui da Mais Green. Bom, pessoal, eu poucas vezes vi uma entrevista tão honesta, tão verdadeira e tão altiva de um técnico de futebol. O Renato Portaluppi, pelo tamanho que ele tem, talvez só ele pudesse dar uma entrevista do nível que ele concedeu nessa quinta-feira. O Renato se colocou, ou melhor, colocou o Grêmio à frente de qualquer coisa. E isso, para nós gremistas, é algo, é algo imensurável. Ele simplesmente valorizou o clube acima de qualquer jogador, de qualquer situação, inclusive dele próprio. Renato tem tamanho para personificar o Grêmio. E lá, sentado na sala de conferências, ele deu ao Grêmio o tamanho que o Grêmio merece. E por mais que a gente esteja hoje com um dos principais atacantes da história do futebol mundial, especialmente uma história recente, o Grêmio é maior que qualquer coisa. E o Grêmio não pode se submeter a qualquer circunstância. Primeiro a gente precisa dizer o seguinte, no último vídeo que eu fiz, tiveram alguns comentários aqui dizendo que eu estava indo na onda, que o canal virou canal de fofoca, que a gente está indo só por especulações, que a imprensa querendo criar crise. Gente, eu sou gremista, sou torcedor do Grêmio. Estou tão incomodado quanto o clube, quanto o Renato, quanto muitos torcedores nessa situação. Eu não gostaria de estar falando sobre isso. Agora, eu milito no jornalismo. Eu sou jornalista esportivo e eu sei como as notícias surgem. E é por isso que eu digo para vocês, tem algo acontecendo. Hoje ficou mais claro ainda. O Renato confirmou tudo que saiu nos últimos dias da imprensa uruguaia, que provavelmente chega até a imprensa uruguaia pelo staff ou pelo próprio jogador, da imprensa que está lá cobrindo o Inter Miami, acompanhando a chegada do Lionel Messi, agora do Jordi Alba, do Sérgio Busquets e provavelmente do Luizito Soares. Ou vamos imaginar que as informações surgem da onde? Não é a imprensa vermelha, como se diz lá no Rio Grande do Sul, que quer criar crise. Não, os caras não estão nem aí pro Grêmio. Eles estão trazendo informações que são veiculadas ou vindas do próprio jogador ou do clube em questão, que é o Inter Miami. Não sejamos tolos, gente. A gente não quer que o Soares vá embora, eu quero que ele fique aqui emburrado, inclusive, porque emburrado ele joga mais do que qualquer outro, isso é fato. Se ele ficar de beicinho, não me interessa, desde que ele entre em campo contra o Flamengo, porque eu sei que lá dentro ele vai se dedicar, ele vai se entregar, é do perfil dele. Agora, o que está acontecendo nos bastidores me incomoda, não só como jornalista ou como torcedor, né? Me incomoda como espectador de toda essa situação. O Soares faz bem ao futebol brasileiro, faz bem ao Grêmio, ninguém quer que ele vá embora. Mas, gente, tá muito claro, né? Não vamos tapar os olhos pela paixão de não enxergar o que está acontecendo, do que é muito claro. Ele quer ir embora. E aí pode ser por conta das dores no joelho, pode ser pela proposta, pela oferta do Inter Miami, pode ser por um combinado de coisas, de que aqui o futebol brasileiro com a logística e com o calendário tenha dificultado suas dores e que lá o ritmo é muito menor.
O Inter Miami disputou 38 jogos na última temporada, que é exatamente o número de jogos do Campeonato Brasileiro, uma competição, quando um grande clube do Brasil disputa 4, pelo menos, né? Campeonato estadual, e depois 3 no segundo semestre. O Grêmio ainda está se dando ao luxo de disputar só 2, mas vai disputar 60, 70 jogos no ano, pouco menos talvez. Então não dá para comparar. Ainda mais no país continental que nós vivemos. Então, assim, o Renato, quando vai para a entrevista coletiva, ele é gigante, porque ele não foge, cara. Ele não dá curva, ele é honesto com o torcedor, porque ele tá vendo o que tá acontecendo e ele foi transparente. Tudo que a gente quer ouvir da boca do Soares, ou até mesmo da diretoria, que tá de mãos atadas nesse momento e que não sabe como se posicionar, porque ainda não tem uma definição, o Renato vai lá e esclarece. Gente, tá acontecendo isso. O torcedor precisa saber que isso está acontecendo. Eu separei até aspas aqui do Renato para traduzir um pouco mais. Quem não teve tempo de ouvir a entrevista, quem não teve saco, foi uma aula, tá? Uma aula. Renato Portaluppi se portou como um verdadeiro gigante que é, ídolo que é. Ele colocou o Grêmio à frente de tudo. É a melhor passagem de Renato no comando do Grêmio. Na condução das coisas, no respeito à hierarquia. A gente sempre teve aquela figura do Renato mandar no vestiário e muitas vezes passar por cima dos dirigentes. Não, ele está se colocando no lugar, inclusive sendo humilde o suficiente para entender os processos, ao mesmo tempo sem deixar de falar e se dirigir ao torcedor. E se tem um cara que pode se dirigir ao torcedor, é justamente Renato Portaluppi. É um cara que a torcida ouve e respeita. E ele, de novo, foi gigante. Renato está na sua melhor fase, no seu melhor momento, na sua melhor passagem. Mostra isso a cada entrevista, a cada decisão tática, a cada escolha, a cada partida, a cada classificação. E olhem a campanha que o Grêmio está fazendo no ano. O Renato se torna ainda maior por tudo que ele vem fazendo. Primeira resposta da coletiva. É um assunto que está virando uma novela mexicana. Toda entrevista eu tenho que falar do Soares. É um problema que está entregue ao presidente. Tudo que tem saído não deixa de ser verdade, mas só a diretoria pode decidir. Eles têm conversado, trocado ideias, vou até seguir aqui. Eu, como treinador, na hierarquia do clube, tenho que comandar o meu time, enquanto eles conversam para ver se chegam ao denominador comum, porque dia 2 fecha a janela. A partir do dia 2 vamos ver o que acontece. Espero que tenhamos um final feliz até o dia 2, porque essa novela tem que acabar, e ela vai acabar, disse o Renato. Bom, por que dia 2, gente? Dia 2 fecha a janela de compra no mercado brasileiro. Pois bem, mas é justamente dia 2 que fecha a janela de compra para os Estados Unidos. Então, tá muito claro, né, gente? Se o Renato diz que até o dia 2 tem que decidir, é porque dia 2, passando o dia 2, ele não vai mais para o Inter Miami. Até o dia 2, o Grêmio tem que solucionar essa questão. E aí, a informação de bastidor o Luizito pediu para ir embora. Inclusive uma informação que também vem da imprensa uruguaia, do Ovación, do jornal Ovación, que ele pediu. Ele não aguenta mais de dores no joelho, tem a proposta do Inter Miami e que ele quer ir embora. E aí você vai me perguntar, Chico, mas o Jorge Mas, o dono, lá o empresário do Inter Miami, disse que não tem nada, que ele respeita o contrato com o Grêmio. Não poderia fazer diferente? Enquanto o Soares tiver vínculo com o Grêmio, ele não vai dizer que está em negociação. Isso caracteriza assédio. Então, ele está esperando o Soares se desvincular com o Grêmio. E o Soares está tentando isso. E quando o Renato cita denominador comum, é porque o Alberto Guerra está desesperado para conseguir algum tipo de ressarcimento. Que justificativa ele vai dar para o torcedor ao simplesmente liberar o jogador para ir jogar nos Estados Unidos? Claro que o Grêmio tem uma multa protetiva de 70 milhões de euros, mas a gente sabe que não funciona dessa forma. Ela é uma cláusula apenas, como diz o termo, protetiva. Simplesmente para que ninguém pague aqui uma multa e leve o jogador imediatamente. Então o Grêmio está seguro e a gente pode fazer o jogador sentar no contrato, mas não é isso que vai acontecer na relação que foi criada entre clube e jogador. Agora, o Grêmio também está tentando fazer valer os seus direitos e pisando firme, fincando o pé, dizendo, calma lá, não é assim que as coisas funcionam. Você não assina um contrato de 2 anos, mobiliza patrocinadores como o Grêmio fez, sócios que se associaram por causa do Luizito, que foram ao estádio por causa do Luizito, sem que o jogador dê nenhuma satisfação e de repente ele decide ir embora. Não é assim que funciona. Há uma hierarquia, há uma instituição que é muito maior que qualquer jogador e que ele precisa respeitar. Então o Grêmio está tentando fazer valer o seu direito. Se fala num pagamento,
num ressarcimento de 10 milhões de dólares, 15 milhões de dólares, que o Soares tiraria do bolso para ressarcir o Grêmio, tudo certo, se for isso. Se o Grêmio, ainda depois de ter contado com o jogador durante 6 meses, ele sido importante dentro de campo, nessa questão do associado, ter ganhado o título gaúcho, ter ajudado o Grêmio a chegar na semifinal da Copa do Brasil e ainda assim o Grêmio recuperar 70 milhões de reais, tá tudo bem. O Grêmio vai lá e compra uma reposição e eu já vou falar sobre isso. Agora, não dá para sair de graça. E o Renato deixou alguns outros recados nessa entrevista, né? Quando ele fala o seguinte... independente do que acontecer, ou independentemente do que acontecer dali para frente, ele tem que estar com a cabeça aqui. O Renato falou com essas palavras, gente. Por quê? Ele disse que vai ter uma conversa com o Luizito nessa sexta. Ele não sabe, ele não assegurou se ele vai jogar no domingo contra o Atlético Mineiro, no sábado, né, na verdade, ou contra o Flamengo na quarta-feira. A questão tem a questão das dores no joelho, que também existem, essas dores, e tem a questão da cabeça do jogador. Se ele não tiver com a cabeça aqui, eu não conto com ele. E aí o Renato citou outros atletas, como o Adriel, por exemplo, que está sendo emprestado para o Bahia. E muita gente questionou, né? Por que o Adriel está indo e tal? Ele falou, bom, ninguém segura jogador. O Grêmio não manda jogador embora. Então, se ele está percebendo, e essa é uma questão que é uma outra discussão, mas só para colocar que o Renato citou esse exemplo do Adriel e do Vina, do tipo, o Vina chegou para a gente e disse, tem um contrato bom lá na Arábia Saudita. Pode ir, o Grêmio não segura ninguém. Quem tem que estar no Grêmio, nas entrelinhas, Renato disse isso, é quem quer estar aqui. Então, quando ele cita o Vina, que saiu por uma proposta e que pediu a liberação e o Grêmio liberou, quando o Renato cita o Adriel, que teve uma proposta mais interessante do Bahia para poder sair e jogar, o Grêmio liberou, o Renato diz isso também ao Luizito Soares. Quem quer ficar aqui, fica. Quem não quer, um abraço. E essa é a ideia. Esse é o papo reto. Essa é a real, dada pela maior entidade que já vestiu as cores desse clube, por uma estátua, Renato Portaluppi, que é muito maior no Grêmio do que qualquer outro jogador. O Renato foi cirúrgico quando ele fala a respeito disso. Mas ele é o técnico, ele diz, é óbvio que eu quero contar com o jogador, mas eu dependo que a diretoria e o jogador se acertem. Renato, em determinado momento, cita, estou no meio de um tiroteio, ou seja, a situação não está de calmaria. Tudo que tem sido noticiado, galera, é verdade. Tudo que está sendo noticiado é real. Ele realmente pediu para sair, quer ir embora e o Grêmio está tentando, de alguma forma, ou fazer com que ele fique emburrado ou não, mas jogando e entregando, tá tudo certo. Ou que pelo menos ele vá embora e o Grêmio tenha algum tipo de ressarcimento. Além disso, o que indica ainda a possibilidade mais clara de saída do jogador é que o Grêmio já foi ao mercado para fazer uma consulta a uma reposição. E trata-se de Alexis Sanches, o atacante chileno, que inclusive antecedeu Luizito Soares no Barcelona. Quando ele sai do Barcelona para ir para o Arsenal da Inglaterra, é que chega o Luizito Soares. O Alexis Sanches, que estava na última temporada no Olympique de Marseille e tem uma média até de um gol a cada 2 jogos. Até que jogou bem. Não teve uma passagem muito exitosa no Manchester United, quando ele sai, né, do Arsenal para o United, mas é um jogador de altíssimo nível, alta experiência, rodagem e inclusive com belíssimos números e belíssimo retrospecto no Barcelona da Espanha. É jogador de seleção chilena, 34 anos, que jogava de lado, mas tem atuado na referência e que seria um jogador deste tamanho. O que o meu parceiro João Batista Filho lá do Sul conseguiu apurar é que os patrocinadores que hoje bancam o projeto Luizito Soares estariam dispostos a continuar bancando o projeto, transferindo os valores para Alexis Sanches, que ganhava no Olympique de Marseille em torno de R$1,5 milhão de reais, o que daria para compor aqui com um salário mais ou menos nessa casa, perto do que ganha Luizito Soares, com esse aporte dos patrocinadores do clube, né, que destinam esse valor, e o Grêmio tem, digamos assim, até uma tranquilidade nesse aspecto em relação aos custos do Soares aqui, porque o Grêmio tem esses apoiadores. Esses apoiadores estariam dispostos a destinar esse valor que estancaria, né, pararia de ser dado a Soares se ele saísse, para entregar a Alexis Sanches. Então, o Grêmio também se mexe no mercado, porque a janela para compra e para inscrição de jogadores fecha dia 2. O Grêmio tem pouquíssimo tempo e precisa resolver essa situação até lá. Afinal de contas, o Grêmio vai contar com o Luizito para o jogo contra o Flamengo até o final da temporada, até o fim do contrato, ou vai ter que buscar um substituto no mercado?
Essa situação tem que ser resolvida logo. E o Renato, de novo, se colocou à frente e se posicionou. Inclusive, para o jogador falar. E aí ele disse, aí é com o jogador. Se o jogador quiser falar ou não. Mas o Renato foi o mais verdadeiro possível. De novo, foi até onde ele podia ir. E agora está nas mãos ou do jogador ou da diretoria. Eu só sei que o torcedor que se associou por causa dele, que está com uma tensão enorme por conta dessa semifinal de Copa do Brasil, que está acompanhando tudo de uma maneira muito negativa, inclusive, com a imagem que se tornou o jogador nos últimos dias, quer respostas. E essas respostas, elas precisam vir. Mas como disse o Renato, eu estou tranquilo, porque segundo ele, essa novela tem data, hora, dia para acabar. E ela vai acabar. O que vocês acham? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!